Fala galera, a reflexão de hoje é sobre o poder da oração. Muitos hoje em dia se dizem cristãos. Falar que é cristão hoje em dia virou moda. Hoje a pessoa faz tudo que é errado, vai pra balada, pula carnaval, usa drogas, faz sexo antes do casamento, fora do casamento. E quando perguntam pra ela, não, mas eu faço isso tudo, mas eu sou cristão. Porém, o que Cristo veio nos falar é sobre o poder da obediência. Nós realmente nos mostramos cristãos e servos de Cristo quando nós obedecemos ao nosso Mestre Jesus Cristo. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha. Bora chegar a 1000 inscritos. Então, por favor, se inscreve no canal, compartilha e deixa o seu like. Comente alguma coisa aqui também nos comentários e bora! Em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, diz bem assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Eu queria deixar aqui dois grupos de pessoas diferentes. O primeiro grupo é o grupo dos homens sensatos. E o segundo grupo é o grupo dos homens insensatos. Aqui Jesus está falando sobre aqueles homens, aquelas pessoas que ouvem as orientações, ouvem os conselhos e as palavras de Cristo que ele tinha proferido no Sermão do Monte. São como homens sensatos que constroem a sua casa. A sua casa não está firmada na areia, mas sim na rocha. Diferente daquele que ouve o que Jesus fala, ouve os ensinamentos de Jesus, ouve os conselhos de Cristo, mas escolhe não obedecer, não servir e não viver aquilo que Cristo fala. Esse é como um homem que constrói sua casa na areia. Vem a ventania, vem o vento forte, a chuva, e a casa desmorona. Cristo aqui ele vem falar da importância da obediência ao Senhor. Não adianta nós falarmos que somos servos de Deus, que nós somos cristãos, vivemos para Cristo, se nós não seguimos a ordem de Cristo, a palavra de Deus. Não obedecemos ao livro da vida. Um exemplo claro de uma pessoa de Deus que não obedeceu a Deus. E a consequência de não obedecer a Deus. Em 1 Reis, capítulo 13, vai falar de um homem de Deus que ele recebeu uma revelação de que não deveria comer e beber e passar pelo mesmo caminho que ele veio. Porém, ele comeu, bebeu e voltou pelo mesmo caminho que ele havia sido alertado a não fazer. E qual foi a consequência disso? A consequência foi que um leão apareceu e o matou. Quando nós não estamos obedecendo a Deus, consequências somos feitas. Porque em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 diz: não se iludam, ninguém faz Deus de bobo. A pessoa colhe o que semeia. A pessoa colhe o que semeia. Se você planta, se você semeia a desobediência, você vai colher o fruto da desobediência. Mas se você planta e semeia a obediência em Cristo e nos seus ensinamentos, você vai colher prosperidade e bonança. Em Lucas, capítulo 6, versículo 48, Jesus diz bem assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Em 1 João, capítulo 3, versículo 10 diz: desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Aquele que se diz filho de Deus, servo de Deus e cheio do Espírito Santo, ele vai fazer as obras de Deus, ele vai praticar a reta justiça de Deus, ele vai amar o seu próximo, ele vai amar a Deus, ele vai praticar as leis que Cristo nos ensinou. Daquele que é filho do diabo, ele abomina tudo isso, ele faz totalmente o contrário disso, e ele ainda se diz cristão. Porque o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Então, para o cara que é o filho do diabo, mentir falando que é de Deus, mas vivendo totalmente longe de Deus, não é problema. Ele só está fazendo aquilo que o pai dele faz, que é mentir. Então, se você quer ser realmente um servo de Deus, servo de Cristo, aprenda a obedecer. Viva na obediência. Jesus disse: negue-se a si mesmo todos os dias e tome a sua cruz e siga-me. Um outro exemplo muito claro disso é Saul. Saul desobedeceu a voz de Deus. E quando ele desobedeceu a voz de Deus, Deus falou que ia ungir um outro rei para assumir o lugar dele.
que ungiu Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Óbvio que todos nós sabemos que Davi pecou quando ele adulterou com uma Batseba e matou o esposo dela. Mas Davi, até se tornar rei, em nenhum momento ele tentou contra a vida de Saul. Ele tentou usurpar do trono com sua própria força. Ele confiou em Deus, obedeceu a Deus, esperou Deus caminhar ele, esperou as ordens de Deus sobre as coisas. Ele não fez a próprias mãos. Diferente de Saul, quando Deus falava, Saul não fazia aquilo que Deus mandava. Outro exemplo muito claro disso é o profeta Jonas. Deus manda ele pregar em Nínive para que aquelas pessoas sejam salvas, mas Jonas não quis obedecer a Deus porque ele não quis que aquelas pessoas fossem salvas. Ele queria que Deus eliminasse aquelas pessoas. Então ele foi ao contrário da vontade de Deus. Ele desobedeceu a Deus. E qual foi a consequência? Ele passou 3 dias e 3 noites na barriga, no estômago de um grande peixe, para no final ele fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus nas nossas vidas é soberana. Ela deve prevalecer. Tem que prevalecer na nossa vida se nós somos cristãos. Se você diz que é cristão, você deve fazer a vontade de Deus. Você deve obedecer. Você não obedece por medo, mas você obedece por amor a Ele. Você obedece porque você respeita. Você obedece porque você ama, porque você tem prazer em fazer a vontade dEle. Se você não tem prazer em fazer a vontade de Deus, se você não tem prazer em fazer aquilo que Deus manda por amor, você tem que rever se realmente você é cristão ou não. Eu finalizo com Gálatas capítulo 4, versículo 7, que fala: assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Se você é filho, você vai obedecer ao seu pai. Não por medo do seu pai, mas por amor e respeito ao seu pai. E quando você obedece ao seu pai, você realmente é um filho dele. Você tem o direito da herança, do céu, da terra prometida, da vida eterna com Cristo. Então, se você é um cristão, se diz cristão, mas não pratica o evangelho, não pratica as boas obras e não obedece a Deus, sinto lhe dizer que você tem que rever os seus conceitos de ser cristão. Porque falar que ser cristão por ser modinha é muito fácil. Tá na balada, usa droga e depois falar, não, eu sou cristão, é muito fácil. Eu quero ver você obedecer a Cristo. Obedecer a Cristo. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e valeu!